Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de automação hidráulica e pneumática. Na aula de hoje nós iremos estudar o reservatório hidráulico de circuitos hidráulicos e os tipos de filtro utilizados para filtragem de partículas nesses sistemas. Vamos iniciar pelos reservatórios. Olha, quando o fluido retorna ao reservatório, a placa defletora impede que este fluido vá diretamente à linha de sucção. O reservatório de sistemas hidráulicos, eles apresentam uma placa chamada de placa defletora, que ela impede esse retorno automático do fluido assim que chega para a linha de sucção. Isso cria uma zona de repouso, onde as impurezas maiores sedimentam, o ar sobe à superfície do fluido e dá condições para que o calor no fluido seja dissipado para as paredes do reservatório. Então vejam só, essa placa aqui, que é a placa defletora, ela impede que assim que o fluido retorne, ele vá diretamente para a linha de sucção, justamente por esses motivos apresentados. Porque o fluido ele chega muito quente, então é interessante que ele troque calor aqui nesse reservatório. E também porque, por vezes, ele vem com impurezas. E é interessante que essas impurezas se sedimentem. O que é sedimentem? Que elas se depositem no fundo do reservatório, para que não sejam sugadas novamente para o circuito hidráulico. Então, essa placa ela é bastante interessante para a composição desse reservatório hidráulico. Basicamente, o reservatório armazena o fluido até que este esteja solicitado pelo sistema, devendo, no entanto, 1. Ter espaço para separação do ar do fluido, ou seja, muitas das vezes o fluido ele está quente e ele tem bolhas de ar, no seu interior. Então, à medida que o óleo cai no reservatório, é interessante que ele permaneça um tempo e que o reservatório tenha esse espaço necessário para que o ar que estava dentro do fluido, ele evapore e fique nesse espaçamento entre o fluido e o reservatório, para que haja essa separação do ar do fluido. Permitir que os contaminadores se assentem, foi aquela questão que eu falei para vocês, de depositar. É importante que as partículas sólidas elas se depositem para que elas não retornem novamente. E quando a gente estudou lá as funções do fluido hidráulico, uma das funções era arrastar, se vocês lembrarem, era arrastar partículas metálicas. Então, por vezes, se o fluido hidráulico leva essas partículas metálicas para o reservatório, é importante que haja essa placa defletora para que ele permita que essa partícula metálica ela se deposite no fundo do reservatório e não retorne novamente para o sistema. Ajudar a dissipar o calor. O óleo ele vem muito quente, então é interessante que ele troque calor para voltar com uma temperatura menor para o sistema. E basicamente são essas três grandes características que os reservatórios hidráulicos apresentam. Além dessas características básicas, os reservatórios eles apresentam alguns aspectos construtivos que facilitam em sua manutenção, na manutenção do fluido, na manutenção do sistema hidráulico. Então, olha, com o objetivo de facilitar a manutenção do fluido, o mesmo, o reservatório ele é projetado com as seguintes características. Tampas de fácil remoção para facilitar a limpeza. É interessante que essa tampa ela seja fácil de ser removida para você limpar o fluido e até mesmo realizar a troca de óleo ou verificar algum tipo de situação que não é rotineira. Além disso, uso de visores para facilitar as verificações do nível do fluido. É importante que o nível do fluido ele não esteja muito baixo
para não ocorrer o sobreaquecimento do sistema. Então, geralmente, e também não pode estar muito alto, pois deve haver o espaçamento, como a gente mencionou no slide anterior, para que ocorra a separação do fluido com o ar. Então, geralmente, a gente tem um reservatório e aí tem uma espécie de uma fita transparente assim, ó, uma camada transparente, que ela permite a visualização do nível do óleo. E, por vezes, a gente tem dois tracinhos, o de limite máximo e o de limite mínimo, onde o óleo deve estar situado entre esses dois limites. Então, se você está passando na linha de montagem, por exemplo, ou na linha de operação, e você consegue visualizar sem precisar retirar a tampa, se esse nível é adequado ou se não é, certo? Além disso, a gente vai ter aí, ó, tela filtrante para evitar a contaminação do fluido quando aberto o tanque para abastecimento. Então, a gente tem aí, né, uma tela que ela facilita, ela evita a contaminação do fluido, né, quando vai ser reabastecido. Então, essas são as características básicas dos reservatórios. Vamos falar também agora um pouco sobre os filtros hidráulicos. Então, vamos lá. O pessoal experiente de manutenção concorda que a grande maioria dos casos de mau funcionamento de componentes e sistemas é causada por contaminação. Essas contaminações elas podem ser partículas de aço, impurezas, uma série de partículas que podem vir a chegar nos componentes atuadores, a chegar em outros componentes que são importantes para o funcionamento do sistema e causam esse mau funcionamento. Para evitar que essas partículas se dispersem ao longo do sistema, são introduzidos aí os filtros hidráulicos, né? Que eles têm essa finalidade de reter as impurezas. Os filtros hidráulicos que nós iremos estudar, eles vão ser divididos aí em algumas categorias. Vamos lá, iremos caracterizar os filtros em três principais tipos, que são eles: o filtro de sucção interno, que é o mais simples, o filtro de sucção externo e o filtro de pressão. Então, agora nós falaremos um pouco mais detalhadamente de cada um desses filtros. Então, gente, vamos iniciar aí com o filtro de sucção interno. São os mais simples e mais utilizados, certo? E por serem mais simples, vocês já devem imaginar que são mais baratos, né? Eles têm a forma cilíndrica em tela metálica com malha de 74 a 150 microns, ou seja, a tela deles tem uma abertura entre 74 e 150 vezes 10 a menos 6 metros, né? O micron é 1 vezes 10 a menos 6. Então, aí, vocês devem imaginar que é uma malha bem fina, né? Bem restrita. São instalados dentro do reservatório, abaixo do nível do fluido. Então, olha, a simbologia de um filtro de sucção é esse losango com essa achura aqui no meio, ó. Esse filtro de sucção é considerado interno porque, olha, essa parte aqui de baixo é a simbologia do reservatório. Você vê que esse reservatório ele é bem grande. Isso é para indicar que esse filtro de sucção ele é interno, pois é como que ele estivesse imerso dentro desse reservatório. Então, essa é a simbologia. É o reservatório, o filtro de sucção interno, aqui é a bomba, como eu havia apresentado para vocês, e aqui o motor, certo? Um motor que fornece energia para essa bomba. Então vamos ver quais são as principais vantagens e desvantagens desse tipo de filtro de sucção. Primeiro vamos ver como é que é de fato esse filtro, certo? Como é que esse filtro é? Ele tem esse formato aqui, ó. Apresenta essa malha
e ele é imerso no reservatório. Dá para ver aqui, né, que ele vem dentro, ele fica imerso no reservatório. Então, esse é o filtro de sucção. E agora vamos observar os aspectos positivos e negativos desse tipo de filtro. As vantagens dele. Quais são as vantagens? A primeira protege a bomba da contaminação do reservatório. Como ele vai imerso diretamente no reservatório, logicamente, quando a bomba vai bombear o óleo, o óleo ele passa primeiro pelo filtro. Então, quando ele passa por esse filtro, ele protege a bomba do reservatório, das impurezas, né? Vantagem 2. Por não terem carcaça, são filtros baratos, foi o que eu havia mencionado. Eles são os mais utilizados e os mais baratos. E aí vamos ver as desvantagens desse tipo de filtro. São de difícil manutenção, especialmente se o fluido está quente. Veja, como ele fica imerso no reservatório, você teria que ou secar o reservatório, ou então você teria que enfiar a mão para tentar retirar esse filtro para fazer a manutenção. E daí, se o fluido está quente, fica bem ruim, porque consequentemente o filtro vai estar quente e vai ficar difícil de removê-lo. Então, eles são difíceis de manutenção. Não possuem indicador, não dá para saber como é que está o nível de impureza do óleo e esse tipo de coisa. Podem bloquear o fluxo de fluido e prejudicar a bomba se não estiverem dimensionados corretamente ou se não conservados adequadamente. Dependendo da condição do filtro, ele pode não filtrar tão bem a impureza e daí ele prejudica a bomba. Mas isso aí é uma questão, como o mesmo tópico diz, se não estiverem dimensionados corretamente. Se você escolher um filtro errado, aí isso pode vir a acontecer. O outro tipo de filtro que a gente vai estudar é o filtro de sucção externo. Então vamos ver. Pelo fato de possuírem carcaça, esses filtros são instalados diretamente na linha de sucção fora do reservatório. Então, eles não são instalados dentro do reservatório como filtro interno, ele é instalado na linha de sucção. Existem modelos que são instalados no topo ou na lateral dos reservatórios. Então, eles têm uma carcaça, não ficam diretamente imersos no reservatório. Esses filtros possuem malha de filtragem de 3 a 238 microns. Também é uma malha de filtragem bem refinada, né? E aí, a simbologia do filtro de sucção externa. Você diz, professor, está bem parecido com a outra. Tá, mas o que é que você nota? Que o reservatório, tem seu tamanho normal aqui, ele não é grande. O tamanho normal de um reservatório na simbologia é esse, tá ok? Então, quando o reservatório ele vem assim com o tamanho normal e o filtro também apresenta essas dimensões, você vê que o reservatório não é muito grande. Então, esse filtro é entendido que ele é o filtro de sucção externo e não interno. Quando é interno, ele fica dentro do reservatório. Então, o reservatório é bem grande aqui, como vocês puderam ver. E aqui, novamente, a bomba e aí o motor, né, para gerar potência. Vamos ver como é que esses reservatórios são, né, o formato deles aí. Eles são dessa maneira, Vocês podem ver que eles têm uma carcaça, que daí você remove a carcaça e pode realizar a troca do filtro, né? Diretamente na linha. Não precisa você ir diretamente lá no reservatório para trocar. Então, aí já seria uma vantagem. Então, vamos ver aí a vantagem e as desvantagens desse tipo de filtro. Primeiro, as vantagens, né? Protegem a bomba da contaminação do reservatório. Eles também são montados entre o reservatório e a bomba, então eles protegem a bomba, da mesma maneira que os filtros de sucção interna.
Só que agora, ó, eles têm um indicador, ó, que mostra quando o elemento está sujo. Então aí a gente já tem essa vantagem até para facilitar na manutenção, né? E podem ser trocados sem a desmontagem da linha de sucção do reservatório. Foi aquela questão que eu comentei com vocês, né? O filtro de sucção interno, você tem que desmontar toda a linha para você trocar o filtro. Esse, como tem uma carcaça e ele é montado na linha, na própria linha, você desmonta apenas a carcaça, troca o filtro ali sem grandes problemas. E vamos ver aí as desvantagens. Primeira desvantagem, pode bloquear o fluxo e de prejudicar o fluxo de fluido e prejudicar a bomba se não estiverem dimensionados corretamente. É a mesma questão lá do filtro de sucção interno. Eles têm que estar bem dimensionados, mas isso é questão de dimensionamento. E a outra desvantagem, não protegem os elementos do sistema das partículas geradas pela bomba. E aí a gente vai ter também que eles são mais caros, né? Eles são mais caros, logicamente, do que os filtros de sucção interna. Para finalizar, pessoal, nós iremos estudar esse último tipo de filtro aí, que é o filtro de pressão, certo? Um filtro de pressão é posicionado no circuito entre a bomba e um componente do sistema e é usado em circuitos hidráulicos com válvulas proporcionais. Olha, todos os outros filtros que a gente estudou até agora, o interno e o externo, eles eram posicionados entre o reservatório e a bomba. Esse é posicionado de maneira diferente, é entre a bomba e outro componente. A malha de filtragem dos filtros de pressão é de 3 a 40 microns. Veja que essa malha ela é bem mais refinada do que as malhas dos demais, né? Entre 3 e 40 microns. Um filtro de pressão pode também ser posicionado entre os componentes do sistema. Então, veja bem, você pode usar um filtro de pressão antes de qualquer componente do sistema que você queira proteger. Por exemplo, uma válvula direcional, você quer proteger aquela válvula, você pode colocar um filtro de pressão antes dela. Antes de um atuador, você quer proteger o atuador, pode colocar um filtro de pressão antes dele. Então, o componente do sistema que você quiser proteger contra a impureza, você pode colocar antes dele um filtro de pressão. E olha aí, você vê, aí você diz, professor, a simbologia é igual à dos demais. Qual é a grande diferença? Que esse filtro está posicionado, ó, depois da bomba, por isso que ele é um filtro de pressão. Olha, aqui entre o reservatório e a bomba não existe grande pressão, porque o óleo não foi bombeado, certo? Agora aqui a pressão é elevadíssima. Então a simbologia não muda com relação às demais. O que muda é o aspecto estrutural desse filtro, quando comparado com os demais, eles têm malhas mais finas e também a posição dele, ele está posicionado na linha de pressão após o bombeamento do óleo. Então esse daqui é um filtro de pressão. Vamos ver as vantagens desse filtro, né? Filtram partículas muito finas, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento. Olha, quando a gente tem os filtros normais, partículas muito finas podem passar por eles. Imagina se você está filtrando em uma linha que existe uma pressão muito elevada. Essa pressão ela vai tender a impulsionar as partículas finas e atravessarem a malha do filtro, né? Porém, esse filtro ele tem a malha bem mais fina justamente para isso, para filtrar as partículas ainda que sejam impulsionadas com grande pressão pela bomba, que é o que realmente acontece.
pode proteger um componente específico contra o perigo de contaminação por partículas. Como ele está na linha de pressão, ele pode ser posicionado em qualquer lugar, antes de uma válvula, antes de um atuador. Então, esse filtro ele tem essa vantagem de ser colocado, de ser bem flexível e ser colocado antes de qualquer componente específico. E aí as desvantagens dele, né? A carcaça de um filtro de pressão deve ser projetada para alta pressão, como eu falei. Se não for, ela pode romper, né? E causar algum problema. São caros porque devem ser reforçados para suportar altas pressões, choques hidráulicos e diferencial de pressão. Então, é basicamente isso, né, pessoal? Esse é o último filtro aí que nós iríamos estudar na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido.